É isso aí, olá amigos do canal PL, estamos começando. Na verdade, eu tava dando uma volta aqui e falei, bom, toda hora é hora para gravar um vídeo novo. Vamos gravar um vídeo falando sobre direção elétrica. Não compre, não coloque, na verdade, direção elétrica no seu quadrado ou antigo sem ver esse vídeo. Eu tenho direção elétrica na minha Paraty já faz uns 2 anos e eu vou passar as minhas reais impressões. Tava dando uma volta aqui, tá eu e a Letícia aqui também, a gente tá dando uma volta e eu falei, vamos aproveitar vou mostrar um pouco para vocês. Faz 2 anos que eu tenho direção elétrica nesse carro. Por quê? Paraty de 1900, teve uma sujeirinha aqui, já vim limpar. A Paraty lançada em 82, de 82 a 86 existiu a versão GLS, mas não havia direção hidráulica como opcional. Não havia. E aí, na linha 87 houve essa remodelação aqui, em que a Paraty ganhou esses faróis mais envolventes, o para-choque envolvente também. Porém, a versão GLS deixa de ser oferecida. Não existe versão GLS em 1987, só GL e CL, que eram as novas nomenclaturas, substituindo as antigas S e LS, né? Então a S equivaleria a S seria CL, GL seria LS e a GLS continuou como GLS mesmo. E aí, para 1988, então, a Volkswagen retoma a versão GLS, né? Com itens muito legais, como o painel satélite, que era uma novidade na linha 88, painel igual ao do Santana também, volante de 4 bolas, é original dessa versão, porém, não havia direção hidráulica como opcional nesse carro. Não tinha. E do mesmo modo, por exemplo, o Santana, né? Santana, ô Letícia, se você quiser vir para cá, pode vir, viu? Pedir para ela embarcar conosco, nós vamos dar uma volta aqui. Não havia direção hidráulica no Santana, por exemplo, até mesmo o GLS podia vir sem ar-condicionado, por exemplo. Mas a direção hidráulica era de série no GLS. No caso da Paraty, não tinha direção hidráulica nem ar-condicionado, né? O ar-condicionado acho que até havia, podia até pedir, mas a direção hidráulica chegou só depois. Eu lembro da minha mãe realmente sofrendo para manobrar esse volante aqui, porque ele é pesado. Com a roda original ele já é pesado. E há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, me foi oferecido a instalação da direção elétrica do Chevrolet Onix, aqueles de 2020 em diante, né? Nova geração, que tem aquela correia banhada a óleo. E tô falando da correia só para vocês terem uma noção, porque não tem nada a ver a correia, né? Tô falando da direção e foi colocado. Então a direção elétrica está funcionando aqui. Eu vou falar para vocês os prós e contras, vou mostrar o funcionamento. Se vocês olharem aqui, ela tá aqui embaixo, aqui não vai dar para ver, porque ela fica escondida, mas não vai dar para ver não, mas ela fica acoplada aí. Para começar, uma vantagem da direção elétrica, e em qualquer caso, na verdade, é o que? Não vai nada no motor ali. Então, se você abrir o capô, tá tudo original. A direção elétrica ela vai acoplada embaixo da caixa de direção aqui da coluna de direção interna. Então, não vai nada lá na parte frontal do carro, né? E também não tem correia, não tem nada para roubar potência do motor. Agora eu vou colocar então o suporte eu vou mostrar a visão em primeira pessoa chamada de POV. Um ponto negativo nesse caso: o senhorzinho que fez a instalação, ele alegou para mim que devido ao motor ser colocado dentro aqui do tabuleiro, a coluna de direção teve que ser deslocada um pouco mais para cima. Então o volante ele ficou mais alto, ele está deslocado um pouco para cima. Isso de fato me incomoda. Então eu até estou para tentar mudar essa situação, ver se eu consigo baixar, e por isso que eu resolvi fazer o vídeo antes. Então essa é uma característica da instalação que esse senhor me fez. A coluna de direção ficou um pouco mais para cima e o volante ficou um pouco deslocado. Não gostei disso, não gosto, e não sei se é devido a esse painel, porque se você pegar o painel de lá, é um outro tabelier, o painel do CL também é diferente. Então não sei se é uma característica negativa que é necessária nesse tabelier aqui do modelo GLS, Gol GTS, né? Mas é uma situação que me incomoda um pouco. Agora eu vou pôr então o suporte, vou mostrar para vocês ela funcionando e andando com o carro.
Bom, agora sim, visão em primeira pessoa, no suporte aqui de cabeça. É uma característica, né? Ao contrário da direção hidráulica, que funciona só com o motor ligado, aqui na direção elétrica não. Com o carro desligado, ó, pesada tal, e tem a trava também, que se eu girar mais o volante vai travar. Girei a chave, ó, já tá funcionando, tá? O senhor que fez a instalação disse que por eu estar com uma roda 15, um pouco larga, ela não vai ficar o mais leve que pode ficar. Se tivesse com a roda original, ela ficaria mais macia, né? Mas tá aqui, ó, de certo modo, ela já é bem mais macio do que a direção mecânica original desse carro. Não é bom ficar estressando o volante com o carro parado, viu? Então eu não vou ficar fazendo muito isso. Mas a comodidade ao volante é muito boa, né? Então vamos fazer aqui uma demonstração. Vamos lá. Passeio vespertino com a Paraty GLS 1988. Então vamos pegar, e a Letícia a bordo aqui também. Vamos virar aqui nessa viela aqui, ó, pra gente ter uma noção. Então vamos supor que eu vou fazer uma manobra, vou retornar. Vamos lá. Então, uma manobra que exigiria um grande esforço. Aqui, ó. Ó. Tranquilamente consigo esterçar o volante, ó, numa boa, sem maiores dificuldades. Uma característica que me incomoda nessa direção, ao contrário da mecânica, que se você virar e soltar a mão ele já volta, ela meio que é meio dura, né, nesse sentido. Então aqui ele ainda vai voltar porque eu estercei bastante, mas aqui, ó, tô em linha reta. Se eu virar um pouco ele, ó, ele trava. Não é que ele trava, se eu pegar ele volta, mas ele fica parado, entendeu? Ele fica meio que preso naquela posição enquanto o motorista não corrige, tá? Então vou simular novamente aqui pra vocês. Estou em linha reta. Se eu inclinar ele levemente pra esquerda, ó, tá vendo? Ele fica, ó. É ao contrário de um volante mecânico que ele voltaria, ele corrigiria o percurso, né? Bom, então aqui é uma característica, na verdade, que me incomoda também, tanto quanto a altura, né? Então eu não sei se vai transparecer para quem está dirigindo, mas a altura do volante é um pouco mais elevada e às vezes, dependendo, se eu tô meio arqueado aqui no banco, eu não consigo ver o relógio digital, por exemplo. Então eu tô para procurar um outro profissional, porque o senhor que me instalou a direção falou que não tem o que fazer. Lembrando que aqui a gente tá com a direção elétrica do Chevrolet Onix 2020. Não tem o que fazer, mas não é possível isso, porque era só voltar, ela tá um pouco pra cima, mas esse pouco já incomoda. E falar pra você, incomoda bastante. E essa questão aqui, porque ela trabalha, na verdade, como o carro não tem aqueles módulos que o Onix tem, o carro trabalha numa espécie de modo de emergência, né? Então ela fica mole o tempo todo, mas tá vendo, ó, isso aqui é muito chato, ó. E aí fica aquele dilema, né? Volta à direção original. Algumas pessoas podem até sugerir. Na verdade, eu acabei acostumando com esse volante do jeito que ele é, com essa direção do jeito que ele é, mas tá incomodando já faz um tempo e tá na hora de buscar uma solução. Então, são duas coisas que me incomodam. Isso aqui, ó. Ah, e se eu esterçar bastante, ó, se eu esterçar bastante ele volta. Ó, estercei bastante aqui. Tá voltando. Vamos fazer mais uma curva aqui para vocês terem uma noção. Então tô pegando aqui uma outra rua. Se eu esterçar aqui, ó, ele volta, mas não volta também rápido como uma direção mecânica voltaria. Então, as vantagens dessa direção: muita comodidade nas manobras, porque o volante fica bem macio, muito mais macio do que o original. Porém, tem esse inconveniente aí, que ele fica mais pra cima. Ele fica mais pra cima e ele
é meio pesado em algumas situações, de modo que ele trava. Tá vendo? Aqui, ó. Ó. Parou, ó. Isso é chato, né? Isso realmente incomoda. Mas são situações que eu vou buscar resolver e espero conseguir, né? Assim que conseguir solucionar essas situações, eu vou trazer para vocês. Até sugiro, estou aceitando sugestões. Quem estiver assistindo e tiver alguma noção do que pode estar sendo feito para corrigir esses defeitos, na verdade não seria um defeito, talvez seja uma característica da própria instalação, mas que incomoda, né? Ó, aqui eu vou fazer uma curva. Se eu soltar o volante, ele vai voltar um pouco, ó. Ele volta um pouquinho, mas fica, ó. Tá vendo? Então acaba acostumando, mas é ruim, né? Não é desejável que ele seja dessa maneira. Agora vamos pegar um circuito de estrada. Aqui na estrada não muda muita coisa. Não tem aquele perigo, a direção fica muito leve na estrada. Não existe isso. Ela fica num carro original com a direção elétrica. Ele vai entender quando o carro tá a 100 por hora e quando ele tá a 20, de modo que quando o carro tá a 20 ou mais devagar, a direção fica mais macia, e quando o carro tá a 120 por hora, a direção fica mais dura. Aqui no caso o carro não tem esses sensores, é uma adaptação. Então o nível de maciez do volante é o mesmo, seja devagar ou rápido. Então ele não pode também ser muito mole, de modo que fique perigoso na estrada. E não fica, né? Fica normal. Ó, faz curva sozinho, ó. Tem que corrigir aqui. Vamos lá, vamos pegar um circuitinho de pista aqui. Vamos lá. É isso aí, vamos subir um pouco o vidro para reduzir a turbulência. Então aqui uma outra alteração que eu fiz nesse carro ao longo do tempo, para quem não conhece o canal de longa data, é o câmbio PS, que é o câmbio longo, de relações longas. Então aqui eu tô em quarta marcha, 2,5 a 90 por hora. Ele é quase, a quarta é como se fosse quase a quinta do câmbio PV. Ó, 100 por hora, 3.000 giros, tá vendo, ó? É a relação do câmbio PV, mas aqui a gente tem a quinta, ó. Cai para 2,5. Então você ganha em economia na estrada e o motor trabalha numa rotação menor do que se estivesse com o câmbio PV. O PV desse carro era bem curto. O Santana nosso CD também veio com câmbio PV. A Volkswagen trocou a relação em 86, mas ele ainda parece ser um pouquinho mais longo. Ele não é longo que nem esse, mas ele é um pouquinho mais longo que o PV original da Paraty. Segredos da Volkswagen. Uma desvantagem do câmbio é que aqui a gente tem o motor 1.8, como está em quinta marcha, no subida íngreme, o carro tende a perder um pouco de embalo. É que aqui a gente vai ter que reduzir porque está em obras aqui a Anhanguera. Então eu vou ter que jogar uma quarta aqui agora para retomar a vitalidade. Quarta. Dependendo do caso, que nem aqui a gente tá caindo para 60 por hora. Dependendo do caso, vai exigir até terceira, ó. Terceira marcha. Aqui a gente vai entrar logo à direita. É que o cara do Uno ali que tá morgando também na faixa da esquerda, viu? Tô em terceira marcha, ó. 70 por hora. Aqui a gente vai pegando aqui pra direita, que eu vou entrar ali no retorno de Santa Cruz. Esse cara do Fiat Uno tá muito devagar, hein? Deve ser idoso. É idoso. Devagar e sempre. Ai. Estão recapeando aqui a Anhanguera, pessoal. Então tá meio, o trânsito tá meio tumultuado aqui, dependendo do horário e do trecho que você for passar. Então é isso, a gente não é fácil, né? Você gerir vários carros ao mesmo tempo.
No caso lá meu são 6 carros. Eu sei que tem gente que tem muito mais, 10, 15, 100 carros. Mas no meu caso, os 6 carros já tomam bastante tempo e recurso. Então a gente tem que racionar os recursos e tentar fazer as modificações, enfim, manutenções que eles exigem aí, e vai meio que por ordem de prioridade. Então a direção, buscar solucionar essa questão da direção acabou ficando em segundo plano, mas eu vou resolver, quero resolver. Provavelmente eu acho que é o seguinte, o que eu acho que vai acontecer aqui? Eu não vou conseguir mudar essa característica dela, que é dela travar, ó, tá vendo, ó? Ó, ela trava. Porém, pelo menos a altura do volante, que me incomoda até mais, eu pretendo tentar remover essa questão, colocar o volante mais para baixo, que é uma coisa que acaba incomodando. É isso aí, ó. A gente tá indo numa estradinha secundária agora. Vamos dar uma esticada. Vamos pegar um pouco o sol contra aqui, talvez atrapalhe um pouco na imagem. Então aí, ó, 120 por hora, 3.000 giros. Acho que vai atrapalhar para ver um pouco no painel, porque tá bem o sol contra aqui. É uma característica do câmbio PS que muito me agrada. Eu gosto de câmbio longo. Naquela época havia um conceito aí de associar esportividade com câmbio curto. E no meu ver isso é um erro, porque o carro até ganha retomada, aceleração, realmente ganha, mas perde final e ganha consumo mais alto também na estrada. O Santana teve o câmbio alterado por causa disso. Muitos consumidores reclamavam que o câmbio era muito longo, e a Volkswagen encurtou as marchas. O carro ganhou em aceleração. A Quatro Rodas fez testes na época que o carro ganhou em aceleração e retomada, né? As duas coisas andam juntas. Mas perdeu em final e perdeu em economia. Ficou mais gastão e perdeu final. Então, talvez um meio termo aí seja o câmbio PX, mas toda a linha GL, que não era considerada esporte, ela saia com o câmbio PS. É uma vantagem deles, né? Olha, está 100 por hora aqui a 2,5, nem 2,5. Muito bom, isso é ótimo. Mas o vídeo aqui é mais para falar mesmo da direção elétrica, e essas são as características da instalação que foi feita nesse carro. Eu sei que tem outros profissionais que fazem instalações com outras caixas, não é só a do Onix que pode ser adaptada aqui, existem outras opções. A do Onix, pelo que eu sei, é uma das melhores, mas existem outras opções e outras pessoas também que fazem adaptação. O senhorzinho lá que me ofereceu, ele nem sei se está mexendo mais com isso, mas eu nem resolvi ir atrás dele também, porque já faz bastante tempo e ele falou que não tinha muito o que fazer. Enfim, não vou dizer que me arrependi não, sabe? Porque realmente a direção elétrica é melhor, é mais macio para manobrar. Só eu sei como era pesado esse volante sem a direção elétrica, né? O volante mecânico. Mas tem algumas desvantagens, alguns pontos negativos que eu pretendo tentar sanar em breve. E aceito sugestões, inclusive. Não passa mais pela minha cabeça tirar a direção elétrica e pôr a original. Cheguei a pensar nisso, vamos voltar para original. Mas a hora que eu lembro de como que era pesado o volante, eu desisto. Porque, procura uma direção hidráulica do quadrado. Não, é meio inviável hoje, porque ele é muito cara. A direção hidráulica do Gol quadrado, a linha Gol, ela saiu só nos anos 90 e ela é cara. É difícil você achar e é cara. Coloca a do Santana, não dá certo, porque o do Santana ele é ligeiramente mais largo. Não dá. Se fosse assim era mais fácil, né? Mas não é. Então a direção hidráulica do próprio Gol é uma coisa também que eu descartei, porque acabou se tornando inviável hoje em dia. Bom,
um belo final de tarde aqui em Santa Cruz da Conceição. E é isso aí, pessoal. Estamos dando uma volta aqui. Tô meio descabelado agora porque o suporte de cabeça vai bem aqui, né? Mas é isso. Tô dando uma volta aqui. E eu aguardo vocês no próximo vídeo no canal PL, com muita descontração pra vocês, hein? Amanhã tem flagras da web aqui no nosso canal. Forte abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.